Olha, existe um desastre natural na nossa história recente que, em termos de vidas perdidas, pode não só rivalizar, mas até superar todos os outros. E o mais impressionante é que muita gente talvez nunca nem tenha ouvido falar dele. Para entender isso, a gente vai voltar para a China, lá no ano de 1931. 4 milhões. É com esse número que a gente começa a nossa análise de hoje. É um número que por si só já conta uma história. Devastadora. E só para deixar bem claro, a gente está falando da estimativa mais alta do custo humano total. Isso aqui não é só quem se afogou, inclui também a onda de fome e doenças que varreu a região depois que as águas finalmente baixaram. É, uma escala de perda de vidas que é realmente difícil de imaginar. E isso nos leva a uma pergunta central, né? Será que esse foi o desastre natural mais letal de toda a história documentada? Para a gente chegar perto de uma resposta, a gente precisa primeiro entender como é que um evento dessa magnitude se tornou possível. Bom, a resposta começa com algo que só dá para descrever como a receita para uma tempestade perfeita. Não foi uma chuva forte e isolada, foi uma sequência de eventos climáticos que foram se acumulando ao longo de anos. Vamos seguir a linha do tempo aqui. Primeiro, entre 1928 e 1930, uma seca terrível deixou o solo super duro, incapaz de absorver água. Depois, veio o inverno de 1930, que foi rigoroso demais, cobrindo as montanhas com uma quantidade recorde de neve e gelo. E aí, quando a primavera de 1931 chegou, todo esse gelo derreteu e se juntou com as chuvas fortes da estação. Os rios já estavam perigosamente cheios antes mesmo da temporada de tifões sequer começar. E então veio o golpe final. O que esse gráfico mostra é simplesmente impressionante. A média histórica para aquela região era de 2 ciclones por ano. Só no mês de julho de 1931 foram registrados 9 ciclones. Foi uma anomalia climática extrema, que despejou um volume de água colossal em rios que já não tinham mais para onde escoar. Para colocar isso em perspectiva, a gente está falando de mais de 600 milímetros de chuva em um único mês. E isso em várias estações ao longo do rio Yangtze. É um volume de água que sobrecarregaria qualquer sistema fluvial do mundo. Foi literalmente o ponto de ruptura. Com o sistema fluvial em colapso total, o resultado foi uma inundação de proporções quase bíblicas. A China Central simplesmente se transformou num vasto oceano interior. A área total inundada chegou a 180 mil quilômetros quadrados. É um número tão grande que fica até meio abstrato, né? Então, para entender o que isso significa de verdade, vamos fazer uma comparação. Essa comparação ajuda a gente a visualizar a escala. Pensa no tamanho da Inglaterra com metade da Escócia junto. Ou então na soma dos estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut. Agora imagina toda essa área coberta de água. Isso não foi uma enchente de rio, gente. Foi a criação de um mar temporário no centro de uma nação. E o desastre não ficou limitado a uma única bacia hidrográfica, não. Os principais rios da China transbordaram ao mesmo tempo. O Yangtze, o Huai, o Rio Amarelo. Isso atingiu em cheio o coração agrícola e populacional do país, impactando províncias cruciais como Hubei, Hunan e Jiangsu. Em um ponto específico na cidade de Hankou, que hoje faz parte de Wuhan, a água atingiu uma marca de 16 metros acima do nível normal. Para ter uma ideia, é como se um prédio de 5 andares de água tivesse surgido no meio da cidade. Quase nada escapou. A inundação em si já foi devastadora, mas o que veio depois foi ainda pior. A verdadeira catástrofe humana não foi causada só pela água, mas pelo que ela deixou para trás, os chamados assassinos invisíveis. Entender o número de vítimas é um negócio complexo, e essa tabela mostra bem o porquê. As primeiras estimativas, como a de John Lassenbuck, focaram nos afogamentos imediatos e chegaram a uns 150 mil. Depois, historiadores chineses, como Li Wenhai, revisaram esse número para mais de 400 mil. Mas as fontes que levam em conta as consequências, como a fome e as epidemias, chegam a estimativas de até 4 milhões de mortos. E aqui está o ponto-chave. O afogamento foi a causa imediata para centenas de milhares de pessoas. Mas a fome e as doenças foram as causas secundárias para milhões. As águas contaminadas viraram um criador perfeito para cólera, para disenteria, enquanto a destruição total das colheitas levou a uma fome generalizada. Os relatos da época pintam um quadro assim muito sombrio do que as pessoas tiveram que enfrentar para sobreviver. Um deles descreve o seguinte: sem comida, as pessoas foram reduzidas a comer casca de árvore, ervas daninhas e terra. Alguns venderam seus filhos para sobreviver, enquanto outros recorreram ao canibalismo. Isso mostra um nível de desespero a que os sobreviventes foram levados. Junto com a fome, veio um choque econômico brutal. A destruição de 15% de toda a safra de grãos no Vale do Yangtze
causou uma explosão nos preços dos alimentos. O pouco que sobrou se tornou inacessível para a maioria, aprofundando ainda mais a crise humanitária. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Estima-se que 53 milhões de pessoas foram afetadas por esse único evento. O número de mortos pode ter chegado a 4 milhões. A pergunta que fica é: como é que uma catástrofe dessa magnitude se torna um evento tão pouco conhecido na história mundial?